Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, João Marcos. O tema do nosso estudo de hoje é chegando à maturidade. Preencha aí. Maturidade. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Podemos imaginar um grande sorriso, preencha, um grande sorriso no rosto de Paulo ao registrar essas palavras. Paulo está pedindo a companhia de João Marcos, alguém com que Paulo havia se decepcionado. Mas nesse processo, nós vamos ver maturidade, crescimento. Com certeza, Paulo tinha muitos planos, preencha, muitos planos para João Marcos, também conhecido como Marcos. Mas logo depois de sua primeira viagem, João Marcos decidiu que já havia experimentado o suficiente do trabalho missionário e retornou, preencha aí, e retornou para Jerusalém. Atos capítulo 13, verso 13, nos diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Somente quando Paulo e Barnabé começaram a fazer planos para a segunda viagem missionária é que vemos quão perturbado, quão perturbado Paulo estava com a partida de Marcos. Atos 15, 37 nos diz: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Verso 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Como dissemos, Paulo deveria ter elaborado grandes planos para João Marcos. O ministério necessitava de homens que pudessem enfrentar grandes desafios. Os dias eram difíceis, o alvo era espalhar o evangelho, era abrir igrejas, era cuidar dessas igrejas. E Paulo deveria ter imaginado muitas coisas sendo realizadas por Marcos, alguém que ele estava colocando confiança. Mas no final da primeira viagem missionária, Marcos achou que aquela viagem e as experiências que ele teve ali foram suficientes e não quis seguir com eles, retornou para Jerusalém, o que deixou Paulo desapontado. E nós percebemos isso exatamente quando, na segunda viagem, quando Barnabé sugere, que João Marcos viesse com eles também naquela viagem. Paulo não quis. Paulo se opôs porque ele contava com João Marcos, ainda dentro daquela primeira viagem, na sequência dela, mas ele simplesmente quis retornar para Jerusalém. E ele, Paulo, recusou-se a permitir que Marcos fosse na jornada seguinte.
escolhendo Silas no lugar dele. Atos 15, 39 diz: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Nada mais é dito sobre João Marcos até que é mencionado favoravelmente por Paulo. Colossenses capítulo 4, verso 10 diz: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele foi visitá-los, recebam-no. Filemão 24 diz: assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O nome de Marcos só volta a aparecer novamente nas Escrituras, mencionado pelos lábios de Paulo. Aquele que havia o decepcionado e ele opôs-se a ele para a próxima viagem. Isso gera desentendimento entre Paulo e Barnabé, que era primo de Marcos. Eles seguem cada um para uma direção. Paulo leva Silas consigo. E mais tarde, nós vemos citações favoráveis. Observando com cuidado, podemos concluir que em algum ponto João Marcos deve ter demonstrado maturidade, estimulando Paulo a dar-lhe uma segunda chance. Marcos, não sabemos muitas as razões porque ele não segue na companhia de Paulo, porque ele abandona aquela primeira viagem, ele retorna para Jerusalém. Não sabemos exatamente quais foram os motivos, mas seja quais forem, foram compreendidos como imaturidade, como desistência, como fracasso, como alguém que não havia entendido que havia um grande trabalho a ser realizado. Havia muito para que ele, João Marcos, fizesse na obra do Senhor, e tendo o privilégio de ter como seu tutor, como seu mestre, como seu ensinador, Paulo. Mas ele, não entendendo o privilégio que estava tendo, da companhia de Paulo, de Barnabé, os desafios, os trabalhos da obra do Senhor, de plantar sementes, de discipulado, enfim, de fazer parte não de projetos de homem, mas do projeto de Deus na implantação da sua igreja. Mas o que podemos observar é que o seu registro não fica assim, como um registro negativo. Em algum ponto, vemos que ele amadureceu, ele entendeu, e ele produziu frutos diante dos olhos de Paulo que
deu a Paulo a oportunidade de chamá-lo e oferecer-lhe uma segunda chance. É evidente que Paulo passou a depender, põe aí, depender. Paulo passou a depender desse jovem discípulo que o havia decepcionado anos atrás. Vemos que Marcos não só entende e não só aproveita a segunda chance, mas ele o faz com coração, ele faz com intensidade, a ponto que nos registros que vamos vendo adiante, é que ele passou a ser bastante necessário a Paulo. Paulo passou a contar com ele de uma forma bastante expressiva. A lição boa que aprendemos aqui é como João Marcos, os crentes jovens muitas vezes tomam decisões. Põe aí. Muitas vezes tomam decisões infelizes. Os crentes jovens muitas vezes tomam decisões infelizes. Apesar dos riscos, temos que demonstrar misericórdia e dar a esses fracassados outras oportunidades para que tenham êxito. Muitos chegam na vida cristã, têm a sua experiência de salvação e começam num processo de discipulado e começa a lhes ser oferecido oportunidades para que também sejam instrumentos de Deus na vida da igreja, nos desafios, que sejam também pessoas abençoadoras, pessoas pelas quais a bênção de Deus passa. Mas muitas vezes estes, como João Marcos, fracassam, produzem decepções nos seus líderes, nos seus mentores, daqueles que estão de alguma forma depositando sobre eles confiança, que estão olhando o potencial das suas vidas e estão estendendo oportunidades que não são de homens, mas as próprias oportunidades de Deus, do reino de Deus, de fazerem alguma coisa, de também deixarem os seus nomes escritos, registrados como vasos do Senhor. Mas apesar desses fracassos, que estes que estão iniciando muitas vezes produzem, o que aprendemos com Paulo é que, apesar do risco de novas decepções, mas nós não podemos olhar deste ponto de vista, mas devemos estender misericórdia e oferecer-lhes outras oportunidades para que cresçam, para que realmente cheguem à maturidade. Como podemos fazer menos? É o questionamento que é colocado. Como podemos fazer menos? É assim que Deus nos trata. Preencha aí. É assim que Deus nos trata. Deus também nos trata com oportunidades, com segundas chances. Deus não desiste nos nossos primeiros fracassos. Há dois pontos a considerar. Esse ponto da chance, da oportunidade, mas também temos que olhar do outro lado de pessoas que ficam na vida cristã anos, já não são mais jovens crentes e continuam
somente produzindo fracassos. Esse é o outro ponto que nós temos que considerar na lição de hoje. A aplicação que trazemos é: não desista de alguém em quem Deus ainda está trabalhando. Então olhamos a história de João Marcos como a história de pessoas que muitas vezes, no seu início, fracassam, mas que não podem ser excluídos. Novas chances precisam ser dadas, mas esses também precisam aproveitar estas chances. São o outro lado daqui da moeda, não é? João Marcos aproveitou e fez com tanto empenho que Paulo passa a necessitar bastante dele. Ele passa a ser imprescindível no ministério de Paulo. Que possamos ministrar um na vida do outro este estudo, esta lição, e que Deus realmente produza no seio da igreja maturidade. Orem um pelo outro, abençoem um outro, e nós nos encontramos na próxima semana.